Vamos ler do versículo 14 até o versículo 30. Diz assim: terá e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que ele tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa é uma parábola, continuação da parábola das 10 virgens. E, mais uma vez, o conteúdo é escatológico, algo que está por vir, que vai vir. Curiosamente, as virgens esperaram por ele, mas os servos trabalharam para ele. Essa parábola nos lembra que, independente de quando o Senhor voltará, Ele quer nos encontrar trabalhando no seu reino. E assim nós temos falado, temos cantado, que Jesus venha, né? Aleluia. Temos almejado, ora vem, Senhor Jesus. É o que mais nós queremos, é o que nós almejamos. Mas se ele voltasse hoje, como é que ele nos encontraria? De que forma ele nos encontraria? De que jeito ele nos encontraria? Nessa parábola, os servos receberam uma quantidade diferente de talentos. Cada um teve a sua quantidade, no limite certo. E essa quantidade foi de acordo com a capacidade pessoal de cada um. Nenhum recebeu a mais, nem outro recebeu a menos. Foi certo para cada um, conforme a sua capacidade. Em 2 Coríntios 8 diz: porque se primeiro houver prontidão de vontade,
será aceita segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Então, Deus nunca vai cobrar de você o que você não tem. Nunca Deus vai pôr nas tuas mãos aquilo que você não pode. Então, sempre na medida certa. Sempre na maneira certa, no tempo certo, na hora certa. Deus sempre será um Deus justo, e sempre compreenderá uma pessoa dentro da realidade do que ela pode fazer, nunca exigirá mais do que sua capacidade, mas, porém, exigirá dedicação dos seus talentos. Aqui é uma responsabilidade para mim e para você, para todos nós. A dedicação do que Deus nos deu. Estava lá em casa, esses dias, aí uma pessoa, não vou falar o nome, que é antiético, falou assim para mim: pesquisa tal palavra para mim lá. Aí eu olhei para ela: Tatiane, cada um com seus problemas. Brincadeira, eu pesquisei. Falei: fala tal coisa. Ah, obrigado. E foi ali, trabalhando na sua pregação. Aí eu me peguei ali, lembrando, algum tempo atrás, e ela falando, né? Eu não quero fazer mais nada, não vou fazer mais nada, vou ficar de boa, tranquilinha. Agora eu vou ter um tempo para mim. Mas não demorou que Deus viesse e desse essa missão para ela, né? Que desse esse talento para ela, que ela já tinha, mas ela estava retendo, segurando. E assim, quando Deus chamou novamente, ela se dispôs e está aí trabalhando para Deus. E assim Deus faz com qualquer um de nós. Deus põe nas nossas mãos talentos, e a gente tem que trabalhar com esses talentos, mostrar para Deus que nós estamos fazendo algo com esse talento que Ele nos deu, que nós estamos trabalhando em cima disso. Não podemos fazer como foi pregado aqui dias atrás, como Jonas, fugir, se esconder, que Deus vai achar, não tem jeito. Deus nunca incentivou greves, rixas, apoderamentos de patrimônio dos outros, e nem ensinou a olhar o outro como rival. Nós estamos aqui para somar no reino de Deus, não para dividir. Mas o homem, como nós somos falhos, insiste em dividir. Hoje, em vez do trabalhador honrar o seu patrão e ver nele alguém que possa lhe ensinar uma profissão e a crescer na vida, a ter um potencial, ao invés disso ficam com raiva, ficam tramando contra ele, e até muitas vezes que eu já ouvi, falsas testemunhas, denunciam ele no Ministério do Trabalho, quase acaba com a vida do patrão. Que o Ministério do Trabalho, quando vai, investiga lá e vê alguma coisa, eles não têm dó. E o patrão se arrebenta, e muitas vezes até fecha o comércio, por causa de um funcionário, que muitas vezes até arrumou testemunha falsa, que eu já vi relato disso, e acreditaram nessa testemunha falsa, e o patrão teve que pagar até que não devia. Então, pensamentos como esses geram pessoas fracas, pessoas que só se vitimizam e culpam
todos pelo seu fracasso. E aí viram a tais vítimas da sociedade. Vítimas da sociedade que não foi por causa dela que não deu certo, foi por causa dos outros. Sempre vão achar alguma desculpa, sempre vão achar um culpado, mas menos ela. Então Deus quer que cada um desenvolva o seu talento, por meio do seu próprio trabalho, seu próprio esforço. Cada pessoa deve plantar e colher os frutos do seu trabalho. Felipe, por gentileza, coloca lá 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 até o 12, vamos ler. Tessalonicenses 3, 8, 2 Tessalonicenses. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Aqui nesse texto, Paulo ordena que quem não quiser trabalhar, não coma. Ele afirma que não está a pedir nada a fim de que os tessalonicenses o sigam, mas que está a dar-lhes um exemplo a imitar. Então existem pessoas por aí que só vivem nas costas dos outros, há pessoas fracassadas que põem culpa em outros, menos nela, e ficam frustradas. Pessoas que são folgadas, aproveitadas, estagnadas, a gente chama até de parasitas, que só sugam a energia dos outros, tendem a fracassar na sua vida, pois a vida não acontece para pessoas que preferem esperar as coisas acontecerem. A vida só acontece para quem levanta e faz. Como diz a palavra, ide, pregar a toda criatura. Ide, levanta, ande, faça, se movimente. E uma observação que achei muito interessante, que diz assim, sempre atrás de um folgado, há um sufocado. Ela tem que sufocar alguém para ela ficar folgada. Ninguém é folgado nas custas de ninguém. Estava vendo um vídeo uns tempo atrás, a respeito, onde mostrava sobre a águia. A águia com suas asas empurrava os seus filhotes para a beirada do ninho, forçando-os a sair dali. Seu coração maternal acelera com as emoções conflitantes ao mesmo tempo em que ela sente resistência dos filhotes em ficar ali no ninho, só de boa. Seu coração maternal dizia para ela, deixam os filhotes ali quietinhos e seguros. Mas ela sabia que era preciso que eles fossem forjados, por isso não poderiam permanecer no ninho por muito tempo, e assim ela continua seus persistentes cutucões para eles saírem dali. Nós também precisamos, às vezes, de uns cutucões, né? Senão a gente não sai do sofá, um domingo, do jeito que está hoje, frio. Nós queríamos estar em casa, no sofá, assistindo a televisão. Mas os cutucões de Deus nos levam a vir fazer a obra do Senhor, para que nós não venhamos a ficar estagnados. E apesar do medo, a águia sabia que aquele era o momento. Enquanto os filhotes não descobrissem suas asas, não haveria propósito para a sua vida. O empurrão era o maior presente que ela podia oferecer-lhes. Era o seu supremo ato de amor. E então, um a um, ela os precipitou para o abismo, até saírem do ninho e despencar no penhasco abaixo. E assim eles começaram a voar
agora os filhotes encontraram um propósito em sua vida. Que propósito que nós temos na nossa vida? Quais são elas? De Gênesis a Apocalipse, recebemos incentivo de fé para enfrentar qualquer dificuldade e vencer. Não é enfrentar a dificuldade e ficar por ali e perder, mas vencer. Coloca lá para mim, Felipe, Juízes 6:12, vamos ler só do 12 a 14, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Só volta um pouquinho para mim ali, Felipe. Mais um. Aqui. Com a força que você tem. Se nós soubéssemos a força que nós temos, nós não daríamos desculpa nas nossas falhas, nossos fracassos. Deus nos deu uma força que muitas vezes a gente não conhece, não sabe nem usar essa força. Gideão nem sabia que tinha essa força. E Deus ali cutucando: vá! Não sou eu que estou falando. Como diz a história, ele foi e venceu e tal, né? Assim que somos conosco. Essa força que nós temos, que Deus nos deu, que Deus proporcionou para nós. Os talentos que Deus deu para cada um de nós. Na parábola dos talentos, o Senhor concedeu uma determinada quantidade de talentos aos 3 servos. O Senhor, nessa parábola, que era proprietário, representa Deus. Os servos representam as pessoas e os talentos são as habilidades, força, inteligência de cada um. Recebe de Deus para servir, crescer e se aperfeiçoar na vida. Todos nós temos um talento. Não tem ninguém que não tenha. Uns mais, uns menos, mas todos têm. E essa parábola é a história de um homem muito rico, que está prestes a fazer uma viagem. Porém, antes de ir, ele confia seus bens aos seus servos. Interessante que ele fala que ele confiou seu dinheiro ali aos servos. Ele não falou para fazer algo com o dinheiro para multiplicar. Ele só confiou, deixou ali guardado. Mas 2 deles já partiram, já foram para a luta, para a batalha e prosperaram. Enquanto um enterrou. Naturalmente, ele não queria que seu dinheiro ficasse sem rendimentos durante sua ausência. Este homem conhecia os seus servos. Devido a isso, calculou a capacidade de cada um e assim confiou 5 talentos a um servo, 2 a outro e 1 talento a outro servo. Tudo conforme a capacidade de cada um. Deus te conhece. Deus me conhece. Ele sabe o quanto eu sou capaz. Ele sabe o meu limite. Ele sabe até onde eu posso ir. E curiosamente, o servo que negligenciou o seu único talento também possuía alguma capacidade. Um talento possuía um valor muito considerável. Um talento equivalia a 35 quilos.
Isso serve, por exemplo, para mostrar o altíssimo valor dos bens espirituais, confiados por Cristo aos seus servos. Os 2 primeiros servos haviam entendido que os talentos podem até estar conosco, porém, não são nossos. Por isso, devemos ter o cuidado com eles. Teu talento foi Deus que te deu. Não é uma coisa que você pode fazer o que dela, o que bem entender. Há um propósito para isso. Basta nós descobrirmos qual é que é esse propósito. E vemos nessa parábola justiça e bondade, pois Deus não deixa ninguém desprovido de talento. Dá a cada um conforme a sua capacidade. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Todos nós temos a condição de multiplicar o que Deus nos deu, porque somos bons, não por isso, e sim porque Deus está conosco nessa empreitada. Nós não nos achamos capazes, não nos achamos capacitados, e não somos, mas Deus vai nos capacitar. Aleluia. Deus vai dar essa força que nós não temos, como deu para Gideão. Interessante que nessa parábola nenhum dos servos voltou de mãos vazias, pois não existe neste mundo uma só pessoa incapaz e inútil. Quem tem apenas um talento pode se dedicar totalmente a ele e se tornar um especialista, uma referência nesta área. Como foi falado, uns têm mais, outros não têm só um, outros têm 5, outros têm 10, mas que faça bom proveito com aquele talento, que faça o que Deus quer com aquilo. Deus é perfeito, cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade, nenhum ficou sobrecarregado ou de fora. O primeiro obteve 5 talentos, o segundo obteve 2 talentos, o terceiro 1 só talento. O primeiro e o segundo trabalharam e lutaram com ousadia. Por isso, conseguiram multiplicar o que receberam e foram recompensados. Mas agora o terceiro mostrou-se mau e negligente, diferente dos demais. Ele recusou se empenhar, não se esforçou e julgou o Senhor como um homem cruel e falho. Aqui ele estava colocando culpa no seu Senhor, pela sua falha, seu fracasso, por não ter produzido, por não ter prosperado. Mas ele não auto se identificou ali como fracasso, é dele mesmo. E assim ele pôs culpa no Senhor. E nós temos muitas vezes essa mania de colocar culpa nos outros, aquilo que não deu certo na nossa vida. E o foco dessa parábola mostra que o servo fracassou porque não viu o seu talento dado por Deus como um privilégio e não viu o Senhor proprietário como um homem justo. Ele não se esforçou, foi indolente, preguiçoso, preferindo enterrar o presente que recebeu do Senhor. Por isso, meus irmãos, não enterre o talento que Deus te deu, não esconda como fez esse servo negligente. Deus nos deu esse talento. Não é para enterrar, não é para guardar. É para ser trabalhado. Voltando para o texto da parábola, por fim, já estou encerrando. O servo negligente atribuiu o seu fracasso no seu senhor e não a si mesmo. Sua punição foi perder tudo e ser condenado pelo seu senhor. Sua própria desculpa o condenou. Sendo assim,
nossas desculpas podem revelar o que acabou não dando certo em nossas vidas, por causa de nós mesmos. Mas nós insistimos, por causa disso, daquele outro, daquele lá, que não deu certo. Por isso que eu não consegui. Vou tomar mais um gole aí. E assim, muitas vezes nós vivemos fracassados, porque nós colocamos desculpa nos outros, porque escondemos nosso talento, porque guardamos o nosso talento, porque nós retemos o nosso talento que Deus deu. E no sentido espiritual, esse servo foi negligente com os talentos dados por Deus. Assim perdeu até a sua salvação, como diz no final do texto. Por causa da sua preguiça, perdeu o direito do seu dom. Jesus estava ensinando que mal não é apenas aquele que faz o mal, mas aquele que deixa de fazer o bem. O erro dele foi não fazer nada. Enterrou o talento. Não quis fazer nada. Quis ficar tranquilo, de boa, como a gente fala. Mas isso custou um preço para ele. Custou algo. E foi algo, ricamente falando, negativo. Ele perdeu até a salvação. Quando prestarmos conta com Deus, Ele julgará como usamos nossas habilidades, conhecimentos e tudo que recebemos dele. Essa parábola nos ensina que somos os únicos responsáveis pelos usos dos dons que adquirimos, pelos talentos que adquirimos de Deus. O que proporcionará o nosso sucesso ou o fracasso é o esforço do nosso trabalho. Deus sabe da nossa capacidade de multiplicar, Ele nos dá na medida certa que podemos, mas também sabe que somos capazes de mais. Sabe que se nos empenharmos com a ajuda dEle, iremos fazer mais do que imaginamos. E assim iremos fazer a diferença onde quer que estejamos ou iremos, pois sua palavra no final de Mateus diz: estarei sempre com vocês, aleluia, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Então não tenha medo, não tenha receio com o talento que Deus te deu. Não esconda, não enterre. Mesmo que você não tenha essa capacidade que você acha que não tenha, essa força que você acha que não tem, mas dentro de você Deus sabe que você tem a capacidade, sabe que você tem essa força, porque foi Ele que te deu, Ele te conhece. Jesus estava ensinando que aqueles que ouvem as suas palavras, se aprofundarem as práticas, são exatamente os que mais aprenderão e receberão dele. Mas, por outro lado, nada mais será concedido para aqueles que negligenciaram o uso daquilo que um dia receberam. Por isso que eu falei até no começo, nós almejamos que Jesus venha. Então, o nosso querer, a nossa vontade é o que mais nós queremos. Mas se Ele volta agora, como é que Ele vai nos ver? Esse talento que Ele nos deu, será que está multiplicado? Será que Ele vai se alegrar? Ou será que Ele vem e nos vê como um servo inútil, como diz aqui na parábola? De repente é uma palavra forte para mim, para você. A palavra que a gente fala, que a gente solta aos irmãos, não é só para vocês, era para mim. Primeiro veio para mim. Muitas vezes eu também me sinto cansado, fadigado, de repente até esconder o talento, guardar.
reter. Mas Deus tem falado para mim. Eu sei quando você está cansado. Eu te darei o refrigério. Não precisa você por si só fazer isso. E Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quando eu estou cansado, quando não estou. Ele sabe quando eu não faço as coisas por preguiça. E Ele sabe quando eu faço com muito esmero, com muita dedicação. Ele sabe de tudo, não adianta. Não adianta eu querer esconder as coisas, pois Ele me conhece. Eu vou encerrar. Se você está vivendo o melhor de Deus em sua vida, e está vivendo uma profundidade com Ele, saiba que isso é só uma degustação. Porque o melhor do banquete ainda está por vir.